Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo a gente. Nós estamos aqui iniciando mais um programa do Ministério de Homens da Rádio Transmundial. Somos muito gratos ao Senhor pela sua presença, pela sua participação nesse programa. E queremos hoje, ainda pensando no mês de agosto, que é o mês onde celebramos, ou no qual celebramos o Dia dos Pais, queremos abordar, ao redor dessa mesa, o tema da paternidade, que também é um dos assuntos tratados no material do projeto Cada Homem um Guerreiro, no livro 2, sobre criação de filhos, chamando os homens para uma responsabilidade para cumprir o seu papel de tal maneira que sejam edificados e sejam, de fato, pais presentes, pais responsáveis, pais que cumprem o seu papel junto aos seus filhos dentro da sua família, ou começando na família, indo além no círculo no qual está inserido. Compondo a mesa, aqui nós temos 3 irmãos muito queridos, meus guerreiros, guerreiros de fato. Ricardo Martins, aqui de São Paulo, também membro da Igreja Batista Memorial de Osasco. Elinilton Pires Santos, membro da Igreja Evangélica Livre, aqui do lado da Rádio Transmundial. Cláudio ou Cacá Rodrigues? Se você fala assim, quem é Cláudio, ninguém sabe. Nosso amigo Cacá Rodrigues, também da Igreja Batista da Borda do Campo, em São Bernardo do Campo. Estamos muito felizes pela presença de vocês, que Deus nos dê um tempo de conversa muito agradável, mas também muito produtiva e, ao mesmo tempo, relevante para o nosso público ouvinte. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. O Cada Homem Guerreiro é um projeto que a Rádio Transmundial trouxe em 2017 para o Brasil, traduzido. Ele é voltado para grupos de homens, pequenos grupos de até 5, 7 homens, tratando de assuntos que os homens lutam todos os dias. O primeiro livro trata andar com Deus. Como nós podemos ter o melhor tempo da meditação da palavra, de oração, memorização de versículos. Nós temos os cartões de versículos que fazem parte desse currículo. Temos no livro 2, casamento e criação de filhos. Eu tenho escutado muitos homens dizer que esse livro, o livro 2, tem mudado o pensamento sobre casamento e criação de filhos. E é justamente sobre essa segunda parte do livro 2 que nós queremos tratar hoje. O livro 3 trata de dinheiro, sexo, trabalho, tempos difíceis e fazendo a sua vida valer a pena. Como eu faço minha vida valer a pena? Deixando marcas da eternidade na vida de outros, fazendo o discipulado, andando lado a lado com outros homens para crescermos juntos no padrão de Deus. E esse livro tem realmente ajudado a muitos. E o livro 4 é o livro que trata da santidade. Cada homem um guerreiro puro, escrito por outro autor, diferente dos outros 3 livros. Aliás, já deixo anunciar aqui, nós teremos o Bob Rima, autor do livro 4, aqui no Brasil, finalzinho de outubro, início de novembro. Nós ainda vamos divulgar isso amplamente e você poderá participar em 2 momentos, um congresso com o autor do livro 4. Então, esse material é e tem sido uma ferramenta
para muitos. E hoje, já em mais de 65 países, mundo afora, e com mais de 20 mil homens feito esse curso aqui no Brasil, colhendo frutos e realmente conseguindo trazer o homem para mais perto daquilo que Deus sempre quis que ele fosse. Quero convidar meus ilustres participantes da mesa a darem uma palavra de saudação, de impressão daquilo que tem sentido do curso em geral, para depois tratarmos do tema mais específico, que é a paternidade. Então vamos começar com os convidados, né? O Ricardo, depois o Helenilton, e como eu já sou de casa, né? Então a gente fala depois. Então a gente começa com o Ricardo, se apresentando, falando aí o que ele acha que tem sido essa experiência do discipulado Cada Homem um Guerreiro. Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui sentado a essa mesa, chegar aqui e ver todo esse acervo que antes a gente pôde ver aqui, traz um peso e uma relevância para tudo isso, por saber que tantos nomes já passaram por aqui, falando sobre Deus, falando sobre a Bíblia. Poder estar aqui, então, é um grande privilégio, e eu agradeço ao Luiz pelo convite. Falar do Cada Homem um Guerreiro é algo muito gostoso de falar, porque é nitidamente uma ferramenta, um instrumento que a gente nota, percebe a transformação na vida do homem. Não são raros os testemunhos que acontecem durante o treinamento, durante o tempo em que a gente se dedica às lições aqui, os testemunhos já vão acontecendo. Isso vai trazendo ao homem e à vida da igreja muito mais motivação e a certeza de que o caminho que está sendo trilhado é um caminho de sucesso, que esse é uma da tônica do livro. O que é ter sucesso na vida? E a gente aprende o que de fato é ter sucesso aqui. Então é um currículo, vamos chamar assim, empolgante, relevante e transformador. Esse é um pequeno resumo do que eu entendo do currículo do Cada Homem um Guerreiro. Helenilton? Boa noite, Cacá, Ricardo, pastor Luiz. É um privilégio muito grande para mim estar aqui com vocês, aqui, romper essa mesa aqui, falar um pouquinho do Guerreiro. Confesso para vocês, quando surgiu a ideia do Guerreiro, para mim, foi com o Arthur Hemp na igreja, e foi assim uma dificuldade grande para mim. Mas eu levei até minha esposa, conversamos juntos, e eu falei, eu acho que eu não vou ser capaz de fazer. Ela falou, vai que eu vou com você, estamos juntos, você vai conseguir. E foi um desafio bom. Assim, participei com o Arthur, com o pessoal da igreja, e nesse período foi muito gostoso fazer Cada Homem um Guerreiro. E a gente foi indo, cada vez teve mais ajuda do pessoal ajudando, da equipe. Então foi um momento assim, bem prazeroso, onde eu comecei a me identificar com o livro, e dizer assim, que o curso foi uma benção, assim, que recomendo muito para todas as pessoas fazer, todos os pais fazer, porque a gente traz uma bagagem de muitos anos e acaba não sabendo como lidar com isso. E no livro 2, ali, Casamento, ali, Criação de Filhos, mostra bem claro pra gente como a gente pode fazer, como a gente pode seguir aquilo ali, é como foi um manual mesmo de Deus pra gente, assim. E eu me identifiquei bastante e, graças a Deus, eu consegui colocar um pouquinho, aplicar um pouquinho disso aí na minha vida. E sou muito grato a Deus por a vida do Cada Homem um Guerreiro, por o pastor Luiz, pelo Lonneberg, que escreveu esse livro. E dizer assim, foi uma bênção para mim, assim. Cheguei a conhecer ele há algum tempo, se a gente vai entrar nessa parte, não sei. Mas, assim, foi um desafio muito grande. E parece que eu cheguei a comentar com ele, assim, ele falando em inglês e em português, que ele colocou a minha vida dentro do livro ali. E me identifiquei bastante com esse material. Louvo a Deus pela vida dos autores desse livro. Muito bem. E o que é muito legal é isso, né? Que a gente passa por situações, a gente traz heranças culturais, a gente traz alguns costumes que eram feitos pelos nossos pais, e quando a gente se depara com Cada Homem um Guerreiro, a gente pensa, poxa, por que eu não tive esse estudo antes, né? É verdade. Por que eu não tive esse estudo antes de casar? Por que eu não tive esse estudo assim que eu casei? Porque realmente esse estudo faz uma diferença na vida das pessoas. Porque é um estudo que mexe com o seu coração. E a gente vai falar hoje do livro 2, principalmente na questão da criação de filhos, mas esse livro 2, ele trata também do casamento. E muita gente é impactado, muita gente toma aquele solavanco, né, pastor Luiz, no livro 2.
Muita gente chora. Ah, homem não chora. Chora. Bastante. Bastante. Então, assim, e o Cada Homem um Guerreiro, esse discipulado realmente faz a diferença, né? Porque ensina qual que é o verdadeiro papel do homem nos dias atuais. Um papel do homem que há muito tempo tem sido colocado de lado, e o Cada Homem um Guerreiro nos mostra, olha, Deus quer que você seja assim, né? A gente não é perfeito, a gente busca a perfeição para conseguir a excelência. Não é assim que funciona? Perfeito nós nunca seremos, mas a gente busca a perfeição para a gente conseguir a excelência. É verdade, não é, Cacá? E é muito interessante perceber que o conteúdo do Cada Homem Guerreiro, ele para mim, tem 3 essências, né? Primeiro, ele é muito simples, né? Você não precisa ser um grande mestre para entender o texto, né? Ele é muito prático dentro daquilo que tem a ver com a natureza do homem, né? Ele quer saber como funciona. Eu sempre uso aquele exemplo do menino que ganha um carrinho no Natal e até o Ano Novo ele já desmontou ele umas 10 vezes para saber como funciona, né? E o curso nos leva realmente a praticar, né, os ensinamentos. Não é simplesmente você assistir uma aula. Tive conversando com alguns durante essa semana, aliás, isso é uma prática nossa, né, de dar assistência à liderança, às igrejas, de como implementar isso, tá? E eu posso ministrar esse curso para 30 pessoas. Eu falei, olha, não se ministra esse curso. Na verdade, a gente compartilha os estudos, né? Por isso ele é muito prático, ele treina a liderança. E o terceiro aspecto do curso, que para mim é fundamental, ele é muito, essencialmente, profundamente bíblico, tá? Se a gente pegar e folhear as páginas do livro aqui, toda página tem pelo menos um texto bíblico que você vai meditar, consultar, refletir sobre ele. E na medida em que esse texto chega ao nosso coração, o Espírito Santo usa isso para transformar as nossas atitudes, nosso pensamento, nosso caráter. E é por isso, né, como você disse, que ele impacta, né? Ele é, com toda certeza, apenas uma ferramenta, né, que quando colocado junto à palavra de Deus, o Espírito Santo faz a obra. E é uma coisa assim muito interessante, porque quando a gente fala, no caso hoje, sobre paternidade, criação de filhos, a gente vê o quanto que a gente erra querendo acertar, né? A gente erra muitas vezes, não é porque a gente é ruim ou a gente erra, não, a gente erra porque a gente quer acertar, só que a gente faz de uma maneira errada mesmo, não tem jeito, a palavra é essa. E quando a gente começa a fazer as lições da questão da criação de filhos, exemplos simples que são colocados nas lições, quando a gente começa a colocar em prática, a gente vê que funciona, aquilo que você falou, né? Não é só um texto, um estudo, é que quando você coloca o que está escrito, né, a teoria na prática, a gente colhe frutos. Não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, que a gente consegue fazer da melhor maneira possível, na primeira vez, na segunda vez, mas é um processo diário. A cada dia você tem que melhorar um pouquinho mais, né? Os japoneses, teve uma época que eu trabalhei na Bridgestone, que era japonesa, apesar do nome ser americano, os japoneses compraram. E a Bridgestone, eles tinham lá o sistema chamado Kaizen, que é hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. E o Cada Homem Guerreiro, para mim, eu vejo assim, hoje melhor que ontem e amanhã nós seremos homens melhores do que hoje. É isso mesmo. E para mim foi um desafio fazer o livro 2 pelo fato de não ser pai. Falei, puxa, e agora? Como que eu faço? Então, a minha visão para o livro 2 foi uma visão na perspectiva de filho, mas também como exercendo a paternidade, vamos chamar assim,
entre meus sobrinhos. Eu sou tio de 5 sobrinhos, os quais eu amo muito, e pensando como eu consigo exercer a influência neles, né, na vida deles, através das lições aprendidas aqui. Isso foi muito marcante para mim. E na perspectiva de filho, eu sempre entendendo alguns movimentos da minha infância e olhando para a vida do meu pai, que mesmo sem ter o conhecimento aqui das ferramentas, naquilo que estava dentro da capacidade dele, tentou exercer. Mais claro, errando muitas vezes, acertando outras, e eu sempre pensando, puxa, se meu pai tivesse essa ferramenta aqui quando eu era criança, que ótimo seria. Nada ficou marcado aqui pela minha infância. Eu acho que meu pai acertou muito mais do que errou, mas é uma ferramenta que certamente teria feito muito a diferença na vida dele. Essa semana eu ouvi duas histórias muito marcantes. A primeira história de um pai que a família foi participar da festa do Dia dos Pais na escola, e a filha esqueceu de fazer o cartão para entregar para o pai naquele dia. E esse pai ficou totalmente exposto. Um casamento que não está muito bem amarrado, muito bem fundamentado. Esse pai gerou um problema na escola porque o nome dele não estava no cartão que lhe foi entregue. Ontem eu ouvi uma outra história de uma mãe dizendo: puxa, meus domingos agora são muito diferentes, porque meu marido e meus filhos estão muito crentes. O que fez a diferença nessas duas histórias foi que na segunda história esse homem se submeteu a um processo de discipulado aqui no livro 2, está caminhando, influenciando a vida dos filhos, e agora os filhos querem ir todo domingo para a igreja, e a esposa falou: eu estou com um belo problema, porque a minha família agora vai toda para a igreja. E antes nós íamos separados, meu marido ficava em casa, e agora o pai está conseguindo exercer a influência na vida dos filhos, se submetendo a um processo, às ferramentas que ele tem aprendido. Isso é um problema bom, né? Porque está indo para um caminho bom. É verdade. Muito bom. Eu tenho experiência no segundo livro, no Cada Um Mil Guerreiro, e eu tinha uma bagagem, eu era muito machista. Então, a criação que meus pais me deram, assim, procuraram fazer o máximo possível para mim, mas meus pais faleceram muito cedo e eu fiquei com 14 anos. Então, foi muito difícil para mim. Acabei me criando. A base que eles me deram de criação foi fundamental para mim me tocar o resto da minha vida. Então, terminei de me criar até 18 anos, 20 anos sozinho, cuidando de meus outros irmãos com a base que eles tinham me dado, mas com uma base ali. Centrada no que ele me ensinava, não nada de ir para a igreja, nada de buscar a Bíblia, nada de aprender o que é as coisas de Deus, mas no dia a dia, trabalhar, colocar o alimento em casa era o suficiente. E isso aí foi crescendo. Depois dos 20 anos casei, tive uma esposa, não tive aquela base bíblica de dizer assim, você ter um casamento para fazer a esposa feliz, eu casei para ser feliz e da maneira errada. Mas aí o Senhor foi me direcionando e as coisas foram acontecendo. E aí, quando eu me deparei com Cada Um Meu Guerreiro, já cristão, e aí sim que eu me identifiquei e falei assim, estou fazendo as coisas totalmente da maneira errada. Estou querendo fazer o que meu pai fez comigo. Ele fez da maneira, tentando fazer o melhor, e hoje eu quero replicar para os meus filhos a mesma coisa. Não é assim, eu preciso fazer de uma maneira diferente. Aí comecei a fazer algo com atitudes diferentes, que ele falou assim, meu pai está bem, tem algo que não está batendo no meu pai não, tem alguma coisa errada isso aí. Mas era o efeito já do Senhor, o Espírito Santo trabalhando na minha vida através do material que eu estava fazendo de Cada Um Meu Guerreiro. Que bênção isso, né? Saber que o Espírito Santo usa, né, a palavra. E como foi dito aqui, a herança que a gente traz de casa, né, é o que nós temos. É a matéria-prima que temos em mão. Né? Mas, na medida em que nós, com essa ferramenta, colocamos luz sobre a palavra de Deus, a Bíblia, e ela nos revela aquilo que Deus projetou para a gente, como pais, como maridos, como fala também no livro 3, como trabalho, com toda a questão da sexualidade, o mesmo da administração dos nossos bens e recursos, né?
nós começamos a ter a mentalidade de Cristo. Né? E o discipulado, né, que é apresentado através do Cada Homem Guerreiro, tem como esse objetivo, né, de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus. Discípulos de Jesus é ser como Jesus. É ser e manter o padrão de Jesus. Né? Vocês devem lembrar, os meus convidados aqui na mesa, e quem já fez o curso lá na sua igreja, né, na sua comunidade, deve lembrar que lá no capítulo 1, do livro 1, né, nos é apresentado que o padrão de Jesus é alto. Elevado. Né? É elevado. Mas o que nós recebemos de herança, né, precisa ser trabalhado para podermos chegar a esse padrão. Só que, nesse contexto, tem vários fatores que jogam junto. Uma é essa herança que a gente traz de casa. Outra é a cultura. Tudo aquilo que a gente aprende na roda de amigos, no ambiente de trabalho, pela televisão, pelos filmes, né, ou livros que são lidos, aquilo acaba fazendo a nossa cabeça. E o foco do Cada Homem Guerreiro é hora devocional e memorização de versículos. Por que isso é a base? Mateus 22, 36 a 38. Querem arriscar? Arrisca aí. Você pode colar aí, ó. Usa a cola aí. Sem colinha. Né? E perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento. Mas o Senhor deu todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Primeiro e maior, é o fundamento. Né? E quando a gente pega o que nós temos na mão, a nossa herança, a cultura, a influência, né, do círculo onde nós vivemos, e colocamos sobre esse fundamento e deixamos que Deus trabalhe isso para o padrão de Jesus, aí há transformação. Mas você sabe que eu tenho percebido, nesses tempos atuais, que o errado está virando certo e que o certo está virando errado. Pois é. Não é isso que vocês também sentem? Até mesmo quando a gente fala de criação de filhos, quando a gente faz uma correção, ou quando a gente fala alguma coisa, hoje em dia não pode falar assim mais, hoje em dia é outro tratamento, hoje em dia você tem que conversar diferente com seu filho. Parece, né, você não pode mais dar aquela bronca, você não pode mais puxar uma orelha, tem o ECA. Então, tá difícil hoje, até mesmo para a gente, ter a criação de filhos, né? Porque aquilo que você falou, culturalmente, a gente é bombardeado diariamente na internet, no celular, em casa, no computador, com informações que, se a gente não faz uma base em casa, os pais são errados, né? Os filhos falam, você não sabe de nada. Não é assim que funciona hoje em dia? É isso mesmo. E a Bíblia traz palavras claras para a gente sobre isso, né? Quando a gente olha para Provérbios, as instruções estão ali. Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando mais tarde não se desviará dele. Provérbios 22, 6. É a instrução básica que está sendo perdida. Muitos pais têm receio da influência, e é claro, a cultura, como o Luiz colocou, exerce uma influência e vai continuar exercendo cada vez mais na vida do adolescente, mas esses primeiros anos, eles são fundamentais para a criação dessa base. E agora também é importante que o pai seja o condutor e o formador dessa base, porque se o pai não recebe, ele não consegue transmitir. Eu estou cheio de histórias hoje aqui, mas uma história que me ocorre é de um guerreiro que está com a gente. Hoje ele é líder de grupo, e a história que ele conta é que a esposa era responsável pela hora devocional da filha. E determinado dia, a esposa estava muito atarefada e falou, hoje você vai ler a Bíblia com o papai. E ela virou, a filha virou e falou, não, mas o papai não sabe ler.
porque ela não tinha a referência do pai lendo a Bíblia. E esse pai conta que, assim, depois disso, ele falou, puxa, eu tenho que dar o exemplo para minha filha de um homem que está aqui, com a Bíblia na mão, instruindo. E isso fez toda a virada na vida dele, pela percepção que ele estava passando para a filha. Então, é essa base que precisa ser muito bem fundamentada para que a influência da cultura, com o passar dos anos, não cause tão grande estrago. E eu tenho um filho de 17 anos, tá? Se preparando para ir para a faculdade. Então, é aquela fase, né, de adolescente que acha que sabe tudo, que tem toda a informação do mundo. Então, assim, mas ele tem a base. Da outra vez que nós conversamos aqui, ele teve que fazer uma cirurgia às pressas, né, por causa de um episódio que aconteceu com ele. Antes de ir para a cirurgia, a primeira coisa que ele falou foi: pai, ora comigo. Assim, então, a base já estava feita. Então, assim, é aquilo que eu estava conversando com o pastor essa semana. Aquilo que eu pude colocar, né, ensinar, eu ensinei. Agora, a partir daí, é com o Espírito Santo. Ele está naquela fase que não quer ir para a igreja, está naquela fase que ele quer ficar dentro do quarto com os amigos dele no computador. E o pastor até falou comigo, até marquei aqui, falou assim, ó, teu filho está na fase daquilo que a gente chama de casulo. O que é a fase do casulo? É aquela fase de transformação, né, que é igual uma borboleta. Você não pode tirar a borboleta antes do casulo, por mais que você queira, eu quero ajudar ela a sair. Não, você tem que deixar que ela saia sozinho, né, que ela saia sozinha. É a questão de amadurecimento. Então, hoje ele está no casulo, amanhã ele vai sair do casulo. Pode ser que amanhã ele vê, meu pai não sabe de nada, mas lá na frente ele vai voltar para o pai dele, porque é assim que funciona, né? Quantas vezes eu também fazia isso? Eu falava assim, meu pai não sabe de nada, meu pai é da antiga, meu pai é da geração, do século passado. E hoje a gente sente na pele aquilo que eu fiz, né? A gente sente também hoje em dia. Então, essa fase que é muito difícil para a criação de filhos é quando está na adolescência. Enquanto tem 7, 8, 9, 10, até 12 anos, a gente consegue. A partir que vai crescendo, vai mudando as fases, vai mudando a fase do colégio, vai juntando com os amigos, aí parece que fica mais difícil. Mas aí dá para juntar as duas experiências, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará. Pode ser que nesse momento até parece que seja uma instabilidade no sentido de vou perder meu filho. Mas nós temos a promessa da palavra que diz que ela não voltará vazia. Né? E por isso, um dos princípios, né, dos 3 princípios que temos aqui para a criação dos filhos é educar os filhos é uma responsabilidade que Deus deu ao pai. Efésios 6:4, né? Pai, criem os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu gosto demais daquele texto de Deuteronômio, quando Moisés recorda o povo, né, do que passaram no deserto e ele dá uma orientação tão profunda, né? Quando ele fala: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isso, como pais, deve ser básico, né? Aquilo que nós falamos de Mateus 22. Né? Jesus diz, o amor ao Senhor é o fundamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E aí ele enfatiza que estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Para eu poder ensinar, né, para eu poder fazer uma hora devocional com a filha, com o filho, eu preciso ter a palavra, né? E por isso o livro 1 vai enfatizar a hora devocional do homem, né? Que ele busca na palavra, se fortalece, e aí ele vai dizer: ensine-as com persistência aos seus filhos.
E é bonito quando você é convidado para uma formatura de grupos de cada homem guerreiro e os filhos vão dizer, não, eu estava indo para a escola com meu pai no carro, memorizando os versículos, eu já sei os versículos que o pai memorizou. Né? Quer dizer, já está fazendo essa formação. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Né, meus queridos, nós já temos como princípio, por muitos anos, não ter televisão na sala da casa. Né? E muito menos no quarto. Tem lá um cômodo onde a gente tem uma televisão. Né? Mas sala é lugar de conversa. Né? E eu desafio, né? Inclusive aqueles que estão nos assistindo, tente passar uma semana sem ligar a televisão e sentar na sala, inclusive sem o celular. Você sabe que essa semana, brincando com a minha filha, eu cheguei em casa, então às vezes eu sento no sofá, estou cansado, eu começo, ela fala, pai, brinca comigo. Aí eu, sabe, filha, daqui a pouco o papai brinca, papai está cansado, né? Daqui a pouco o papai brinca com você. Aí eu fico no celular, tá? Fico lá tipo, 20 minutos, 30 minutos. Aí ela chega assim, ela olha para mim e fala assim, aí a minha esposa até brincou, olha só, uma criança de 8 anos. Ela pegou, abaixou o celular, falou assim, pai, olha para mim, nos meus olhos. O que é mais importante, eu ou o celular? Aí quebra no meio, Cacá. Aí eu falei, filha, você. Aí eu peguei o celular, deixei de lado, falei, vamos brincar. Mas achei tão bonitinho, que ela pegou no meu assim, ó, segurando no meu rosto, falou, pai, olha dentro do meu olho. O que é mais importante, eu ou o celular? 8 anos, hein? 8 anos de idade. Então, é essa a essência, né, da comunhão, de estar presente, né, de investir tempo. Isso a criança não esquece. E isso é importante, né, Luiz? Porque para alguns pais a provisão é o único requisito para ele. Eu estou provendo para minha casa, então tá tudo bem. Trabalhei o dia inteiro, estou cansado, eu quero ficar aqui sentado no sofá. É. A geladeira tá cheia, a despensa tá cheia, tá bem vestido, então tá tudo ok, eu cumpri o meu papel. Mas o livro 2 mostra bem isso para gente, que é a necessidade da conversão dos corações de pai para filho, de filho para pai, é algo muito importante. Então, vai muito além da provisão. Né? E isso que você colocou foi muito importante. Né? Eu estou cansado agora, mas a sua filha não quer saber se você está cansado. Agora é o momento dela como pai. Ela o tempo que ela tem, né? Porque a gente isso. fica o tempo inteiro fora, chega em casa à noite, mas eu procuro fazer isso. Não faço sempre, eu confesso que sou falho, viu, gente? Não dá para fazer o tempo inteiro perfeito, mas algumas semanas atrás peguei meu filho e falei, hoje vai ser o nosso dia. Aí a gente foi no cinema assistir o Superman, esse novo filme, porque eu gosto da história do Superman, e eu fui com ele, a gente ficou um tempo junto assistindo o Superman. Essa semana fiquei eu e minha filha sozinhos, os dois. Falou, pai, eu tô adorando esse tempo com você, assim, porque ela estava comigo no carro, a gente saiu, a gente foi almoçar os dois só, porque a minha esposa teve que sair, fazer o trabalho dela. Então, assim, isso que a gente está falando, de tempo de qualidade com os filhos, muitas vezes o filho não quer saber de presente, não quer saber de computador, ele quer a tua presença. E se você não dá a sua presença agora, quando você quiser dar lá na frente, pode ser que você não consiga dar mais. Eu vi um vídeo recentemente de um cara, ele estava o tempo inteiro no celular, falando no celular, e o filho dele pequeno. Aí cortou para o cara no celular, aí quando voltou para o menino ele já estava maior. E o cara o tempo inteiro no celular. Quando eu vi, o menino já estava grande, aí quando o cara envelheceu, quando ele quis ficar com o menino deu as costas para ele. Esse é um vídeo muito forte que eu achei é simples, direto e objetivo. Então, dê atenção para o teu filho agora, nesses momentos que você tem, porque lá na frente você vai colher aquilo que você plantou. Eu gosto do Cada Homem Guerreiro nesse sentido, porque ele é prático, né? Ele nos convida a ter esses momentos com os filhos. Né? Não sei se
se conseguiu fazer isso, né? Eu consegui fazer isso um pouco com meus filhos. Tipo assim, para eles foi um baita susto, para eles, um choque. Porque eu não, como machista, como durão, um pai, tentava fazer o máximo ali, mas não chegava nem próximo do que eu pretendia chegar, fazer um dia. E um dia eu peguei meus filhos, né? Eu tenho um casal, minha menina de 25 anos, fez 24 anos, vai fazer esse 25. Que casou recentemente. Casou recentemente, agora tem um mês, né? Tá fazendo um mês agora. E o Matheus, que fez 20 anos segunda-feira, um dia depois do Dia dos Pais. E aí quando eu saí com a minha filha para jantar fora, e vamos sair um pouquinho junto, colocar o curso em prática, porque isso foi uma parte boa. E aí ela falou assim, uau, pai, se a menina é pra jantar, vai sair fora. Eu falei, vamos fazer isso aí. Um momento sozinho com ela, isso aí. Depois de um tempo eu fiz com o Matheus, meu filho Matheus. Saímos também, lanchamos, andamos bastante, passeamos. Vamos fazer isso mais vezes. É muito gostoso. Tô até devendo pra ele isso aí. Vamos, Matheus, marcar um dia pra gente sair pra jantar, que você tá me cobrando. Vamos... Antes que ele case. Antes que case também, né? Mas é muito gostoso a gente ter esse tempo com a família pra tá fazendo isso aí, colocando em prática, porque a gente... Que nem o irmão falou, você está colocando sempre em casa, colocando alimento, colocando as coisas, chega cansado. Às vezes você não quer fazer mais nada, mas você precisa ter esse tempo de qualidade com os filhos, com a esposa. E também aproveitar e sair. Porque você também se dá esse prazer, né? Porque você chega em casa cansado, você acaba não fazendo o que você poderia ter feito. E quando você sai com o seu filho, além de você estar levando ele para sair, ter um momento com ele, você também está se disponibilizando desse tempo para você também. Com isso. Mas agora você falou uma coisa no início que eu gostei muito, até ia comentar com o pastor Luiz, foi da esposa dele que falou, não, você vai, né? Você vai porque eu tô com você nessa também. Então, o apoio da esposa também, nesse sentido, é fundamental, pastor Luiz. Ela é a nossa companheira, né, a nossa auxiliadora, e essa ajuda que a esposa deu para o Elenilton, para que ele pudesse fazer o curso, quando ele falou, não, eu não vou conseguir, e ela disse, não, você vai. E eu tô com você. E eu tô com você nessa, a gente está junto. Isso aí é maravilhoso, é uma bênção muito grande de ter uma companheira assim. Mas você sabe, Cacá, que uma das convicções que a gente tem dentro da liderança do Cada Homem Guerreiro é que o Cada Homem Guerreiro funciona e tem funcionado como resposta de Deus às orações das mulheres. E talvez de muitas filhas, né, que oram, Deus faz alguma coisa por meu pai, faz alguma coisa por meu marido, e Deus tem feito. Né? A gente tem um testemunho de uma irmã que conta que no último minuto do segundo tempo da prorrogação, o marido foi convidado para participar do grupo e na terceira semana já começou a mudança. Então é impactante. Agora imagina um filho, né, que sempre vê o pai durão, mandão, né? Ou tem o outro lado, né? Sempre ausente, né? Sempre buscando o seu prazer, o seu deleite, né? Ou é no futebol, ou é no trabalho, ou é, sei lá, em algum outro hobby, e os filhos ficam para trás. Ou até mesmo por questão de trabalho, né, pastor? Eu conheço pessoas, pais, que trabalham o dia inteiro. O tipo de pai que sai muito cedo de casa, o filho está dormindo. Trabalha o dia inteiro, chega tarde em casa e o filho está dormindo. Então, muitas vezes, não tem esse contato com o filho durante a semana. É verdade. Porque ele trabalha bastante. Principalmente em cidade grande. Né? Principalmente em cidade grande, porque trânsito em São Paulo, aí você tem o seu turno, aí você quer fazer uma hora extra para você garantir um dinheirinho a mais. Né? Aquilo que você falou, para ser o provedor, para pensar na família. E você acaba deixando de lado esse momento de conviver com sua filha ou com seu filho, nem que seja 15, 20, 30 minutos no dia. Porque você saiu para trabalhar, ele está dormindo. Você chegou do seu trabalho, ele está dormindo. Eu tenho uma história com meu pai que é bastante interessante. Eu acho que daí vem a minha vontade de comer bastante. Em casa, o meu pai tinha essa rotina. Saía cedo, voltava tarde. Então, quando ele chegava, nós já tínhamos jantado. E ele ia jantar sozinho. Era difícil para as crianças esperar. E ele fazia questão de, enquanto estivesse comendo, eu estava na mesa com ele. E ali ele falava do dia, eu aproveitava, eu lembro disso, de pegar o garfo e comer um pouquinho da comida dele. Assim, aquilo para mim
era sensacional, porque era o meu momento com o meu pai, eu dividindo o prato com ele ali, eu acabava comendo um pouco mais. Mais adolescente, criança é assim, então esse era um momento marcante para mim. Uma das lições que a gente vê aqui é a adolescência, quem está no controle, né? Isso. E a gente vê que esse controle, ele vem sendo perdido gradualmente. Ele acaba sendo relevante na adolescência. Mas esse controle ele vai sendo fragilizado pouco a pouco. E aí, quando se percebe a ausência, talvez já seja não tarde demais, que para o nosso Deus nunca é tarde, mas esse controle ele foi perdido. E aí é necessário fazer a retomada, né, para conseguir garantir esse controle. Esse que o pastor Luiz falou, apoio da esposa, para mim foi muito importante. E a respeito da menininha também, minha esposa, nós tivemos muitas lutas no início, separamos 2 vezes, e deixei ela na primeira vez grávida da minha filha. E ela, nós não tínhamos base cristã, nós não tínhamos nenhuma base bíblica, e ela começou a ir para a igreja, e começou orando. Depois dessas orações, ela começou a frequentar a igreja cada vez mais. Aí quando ela foi para se batizar aqui na igreja, na Capela do Redentor, aí o pastor foi na minha casa conversar, nós tínhamos voltado, estava se reconciliando, e ele me convidou para vir na igreja, procurou se eu tinha alguma coisa contra o batismo. Eu falei, não, mas de maneira alguma. E eu vim na igreja, assisti o batismo dela, daí eu fiquei. Eu gostei da igreja, comecei a frequentar, depois de um tempo eu desci as águas e batizei também. E aí eu continuei na sequência. E aí minha esposa nunca desistiu de mim. Sempre manteve ali nas orações, lutando, afirmando. E quando eu falei que eu ia fazer o guerreiro, que eu tinha dúvida se eu ia conseguir, confesso para vocês que foi o primeiro livro que eu li todo na minha vida. Foi o Cada Homem um Guerreiro. Nunca tinha lido um livro inteiro, do começo ao fim. E eu consegui ler esses 3 livros, fazer as lições, e com a permissão do Senhor eu consegui replicar o grupo. Foi muito bom, assim, Deus me abençoou muito com a esposa que está ao meu lado. Fizemos 26 anos, quarta-feira de casados, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Parabéns, parabéns. Obrigado, mas é tudo a honra, a glória do Senhor, porque minha vida nunca foi fácil, assim, de mundano, não tive base bíblica, então fui criado depois dos 14 a 16 anos ali sem pais, então, mas Deus me guiou, mesmo sem ter a base bíblica, Ele me guiou nos caminhos dele, sem fazer coisas erradas, e Deus colocou uma pessoa que um dia ia me colocar ali nos caminhos deles, e hoje eu estou procurando fazer cada vez mais a vontade do Senhor, e eu amo o guerreiro, cada homem e o guerreiro foi uma bênção na minha vida. De tudo que a gente está falando aqui, pastor, me lembrou aqui Efésios 6, 12, que diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, muitas vezes a nossa briga não é com o nosso filho, não tem que brigar com ele. Ah, não tem que fazer isso. Não, ora, faz a sua oração, porque a nossa luta não é contra a carne. Então vamos orar, vamos dobrar o joelho, vamos ter a nossa hora devocional, vamos ter o nosso tempo com Deus, porque isso faz uma diferença muito grande. Se a gente também ficar pensando como pai, ficar brigando toda hora, faz isso, faz aquilo, você não me obedeceu, e não sei o quê, a gente sai perdendo. Então, vamos na oração, que tem todo o poder para fazer a mudança. Não é a gente que muda, não é a força, não é obrigando, é o Espírito Santo que vai fazer essa transformação. Por isso, a oração é importante. Por isso que o primeiro livro é Andar com Deus, que é para a gente aprender a orar, que é para a gente aprender e colocar em prática o ensinamento que Jesus nos ensinou da oração. Quantas vezes Jesus saía para orar à noite sozinho? É um exemplo que ele nos deu. Então vamos orar. Se o Filho de Deus orava, quem somos nós para não orar? E aí isso é interessante, porque quando a gente dá o exemplo, o filho também percebe, e isso dá respeito, dá reverência, dá uma direção espiritual para casa. Muito se diz que o homem é o sacerdote do lar. Muito propagada essa afirmação. Não, o homem é o sacerdote do lar.
Eu tenho aprendido que ser sacerdote é só 50% da tarefa. Porque o sacerdote tinha o papel de levar o povo a Deus, né? Mas os outros 50%, e aí cabe a nós como pais, e por isso é importante, né, o livro 1, de termos as noções, as competências da ordem devocional, da memorização de versículos e tal, a questão do profeta, né? E esses dois papéis, eles precisam estar muito presentes na paternidade. Eu preciso sim orar, interceder, levar meu filho, minha família a Deus. Mas eu também preciso trazer Deus à família, a palavra de Deus à família, né? E muitos homens têm experimentado isso. Eu tenho alguns vídeos gravados de testemunho de esposas que dizem: quando eu vi meu marido de madrugada levantando, dobrando o joelho, eu escutando ele orar por mim e por meus filhos, eu pensei, Deus está fazendo um milagre aqui. E eu creio que quando nós conseguimos exercer a paternidade, dando esse passo de coragem, e, meus queridos irmãos, isso é uma decisão. E aí eu concordo contigo, né, quando se cita Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne, porque são as ideologias, são os pensamentos do mundo, tem tudo isso que está rondando a cabeça dos nossos filhos. E a gente precisa poder, em casa, manter esse diálogo aberto para que a gente possa ensinar os nossos filhos, né, sentado, andando pelo caminho, né, como diz ali em Deuteronômios, né, realmente ter o meu tempo com Deus. Senhor, o que eu vou falar da tua palavra para o meu filho hoje? Um dos textos que eu considero mais tristes da Bíblia, né, além da crucificação de Jesus, né, está lá em Juízes 2:10, onde apresenta que a geração que veio depois daqueles que conquistaram a terra de Canaã não tinham noção do que Deus tinha feito, porque os pais não haviam transmitido aos filhos. Ainda mais que a cultura judaica, tudo é transmitido oralmente, né? Oralmente. Sim, é oralmente. Então, se teve um período de recesso aí e não teve essa cultura, não teve alguém que falasse, realmente se perde. Veja como é importante, né? O pai está com os filhos e ensinando, não dando aula de Bíblia. Mas, filho, vem cá, vamos ajudar sua mãe hoje a lavar a louça? Porque aí ela pode ter um tempo, né, só para ela. Ou que tal, vamos arrumar o quarto, vamos fazer uma surpresa, né? Vamos sair juntos, vamos conversar. O que está passando no teu coração? Cara, isso é muito, muito valioso. Isso eles nunca vão esquecer, né? E a experiência de filhas, principalmente, você é pai de casal, você falou que não tem filhos, você também é de um Tenho um casal. casal. E eu tenho a minha filha, que é o meu grudinho. Eu falo que é meu grudinho. Eu sou pai de filhas, né? Pai de filhas. É um privilégio ser pai de filhas, né? E saber que tem assuntos que elas comentam comigo, elas se abrem muito com a mãe, mas tem assuntos que elas se abrem comigo, que a gente conversa sozinho. E eu creio que essa relação, ela precisa ser construída. E aí alguém pode estar perguntando ali, tá, mas eu me converti que nem o Elenilton, né? Já era adulto, já tinha família e tal. Nunca é tarde para começar. Aqui nós temos algumas histórias. Lembra aquela história da filha que viajou dezenas de quilômetros só para almoçar com o pai? Né? Só para almoçar, entre aspas, né? E na verdade foi para ganhar e ter esse tempo de diálogo com o pai. E aí eu volto, né, para o nosso cartão dos 3 princípios bíblicos da criação de filhos,
quando o segundo diz que as crianças constroem sua autoimagem a partir do que acreditam que seu pai pensa delas, baseado em Provérbios 17:6. Poder da língua, né? De amaldiçoar ou abençoar. A palavra diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Com que nós irritamos os nossos filhos? Hoje em dia tem filho que se irrita com o pai respirando. O que te irrita? Sua respiração. Mas isso que você falou das filhas, né? Eu tenho uma sobrinha, tá com 17 anos, e eu paparico essa minha sobrinha. Acho que os pais devem ficar com raiva do tio, porque eu paparico meus sobrinhos mesmo. E ela teve, acho que a conversa mais difícil da vida dela, ela teve comigo. Ela voltando do acampamento que teve agora, eu fui buscá-la na igreja, comprei o salgadinho que ela gostava, o suco que ela gostava, que a gente ia voltar para casa, ia pegar o trânsito da Raposo à noite. E a gente foi conversando pelo caminho e ela se sentiu muito à vontade para conversar comigo de questões do coração dela. E ela falou: tio, essa conversa tinha que ser com você. Eu falei: puxa, que bom que nessa altura, com 17 anos, você sente confiança em mim para abrir seu coração desse jeito, né? E eu falei para ela que ela é uma linda do Senhor, né? Que o Senhor vai preparar um homem maravilhoso para ela. Eu me vi dentro de uma das histórias do livro, do pai falando aquilo para a filha. Eu tive a oportunidade de falar isso para ela. E essa conversa foi finalizada com oração e com um compromisso da gente seguir num processo de discipulado. Então ela mora um pouco distante de mim, mas constantemente eu uso as ferramentas aqui de mandar um versículo, ela decora, ela faz o período devocional, porque ela sentiu que ela precisa abrir o coração dela, e esse é o momento que ela está em pontos de tomadas de decisão para a vida. Então, é muito gratificante quando um jovem, um adolescente chega e diz: eu quero me abrir com você. E o papel do homem adulto na formação da nova geração, né, é muito importante também, porque eles precisam olhar para exemplos que façam sentido para eles, mas exemplos que reflitam o caráter de Deus. Exato. E essa é a maior necessidade. Sem julgamento, né, Ricardo? Sem julgamento. Sem julgamento. Essa é a maior necessidade da geração que vem após nós. Eles estão carentes de exemplos, porque os exemplos que tem por aí faliram, são frágeis, não têm base, mas nós precisamos estar com a base bem fundamentada, e aí o livro 1 fala isso para a gente, para que a próxima geração olhe e não sofra como a geração de juízes, né, de que assim, puxa, ninguém falou disso para mim antes. Essa é a carência da geração que está vindo. Você acha que nessa conversa, tendo feito Cada Homem Guerreiro, foi importante? Foi fundamental. Foi fundamental, porque aí eu percebi o uso da ferramenta. Porque uma coisa é você ter a ferramenta e outra é você saber usá-la. E naquele momento eu percebi que, ela está se abrindo, eu preciso acolhê-la, eu preciso ser duro no momento certo, eu preciso corrigi-la no momento certo, mas eu preciso instruir aqui também. E foram as ferramentas daqui que me ajudaram a ter uma conversa de mais de 1 hora que foi relevante para ela e faz sentido. Eu tenho certeza que ficou marcado na vida dela. Foram as ferramentas do Cada Homem um Guerreiro. Que bom, que bom. A questão da autoestima realmente são pontos que a gente precisa trabalhar, né, bastante, porque o mundo, como você disse, o mundo clama por referenciais. Clama por referenciais. Eu creio que Deus tem levantado aí uma geração de homens que tem se voltado para a palavra, e eu tenho acreditado que Deus está fazendo um avivamento entre os homens para serem esses referenciais numa geração
tão machucada, tão desprovida de exemplos, né? E como já estamos chegando no nosso final do nosso tempo, né, algumas considerações finais. Agora vamos fazer o contrário. Cacá, começa você, o Ricardo termina. O que eu tenho para dizer, principalmente para você que nos acompanha, se você tiver a oportunidade de ter o discipulado, de fazer o curso Cada Homem um Guerreiro, você vai ver uma grande transformação na sua vida. E o que eu quero falar para você, procure ter um tempo de qualidade com seu filho. Procure ter um tempo de qualidade com a sua filha. Às vezes, 10 minutos que você brinque com ela, serão esses 10 minutos que ela vai levar pelo mês, pelo dia, pelo ano, ou quem sabe até pela vida inteira dela. Dedica um tempo para o seu filho. Dedica um tempo para a sua família. Trabalhar é importante, mas família é algo que a gente precisa cuidar. E filho é a herança que o Senhor nos deu. Então nós temos que cuidar. E se você tiver alguma dúvida em relação ao Cada Homem um Guerreiro, no finalzinho do programa, o pastor Luiz vai te dar uma dica, vai dar os endereços para que você possa acessar, para que você possa fazer esse discipulado, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida como pai, como homem e como marido. É isso que eu quero deixar para você hoje aqui no nosso bate-papo. Eu encorajo a você que não fez ainda o Cada Homem um Guerreiro, procure esse material, é um material muito bom. Eu seria a pessoa improvável para fazer esse curso e fiz, graças a Deus. Procuro colocar em prática a cada dia da minha vida e encorajo você a procurar fazer, que é muito bom. E incentivo mais ainda que você está fazendo e colocando em prática, colocando isso com a sua família. Isso é uma aprendizagem que você vai levar para a sua vida. É uma coisa que a gente trabalha no nosso próprio caráter e depois com nossos filhos. É um aprendizado muito bom, porque a gente consegue estar ali no dia a dia fazendo coisa que a gente achava que não conseguiria fazer. E o livro nos mostra claramente que a gente é capaz de fazer, a gente só precisa dar o primeiro passo e ter a iniciativa de fazer. E, claro, pedir a ajuda do Senhor para estar fazendo esse material. E, assim, eu sou muito grato a Deus por ter conhecido esse material, ter conhecido o pastor Luiz, que me incentivou aí algumas coisas também. E, assim, eu tenho hoje, o caso dos meus filhos, que hoje eu consigo conversar com eles bastante, algumas atividades, algumas coisas. Mas se não fosse Cada Homem um Guerreiro, eu estaria na mesma posição que eu estava há muitos anos atrás. Chegava em casa mudo, sairia calado. Mas hoje, graças a esse Cada Homem um Guerreiro, as coisas mudou na minha vida. Eu encorajo a você a buscar esse curso, a fazer, que será muito edificante para a sua vida. A minha palavra também é de agradecimento por ter a oportunidade de estar aqui e de encorajamento também para uso da ferramenta. Dentro do Ministério de Homens da nossa igreja, a gente durante algum tempo utilizou outros materiais que fizeram sentido naquele momento, mas quando a partir de uma conversa com o Luiz, a gente decidiu usar o currículo do Cada Homem um Guerreiro, a gente viu a verdadeira mudança na vida dos homens da igreja. O Luiz comentou que Deus tem algo para fazer nos homens, e eu digo que sim, Deus tem algo para fazer nos homens dessa geração e a partir deles impactando a vida de suas igrejas, de suas comunidades, de suas famílias. Esse movimento é um movimento que não para mais. Então, eu louvo a Deus pela vida do Lone, pela vida do Bob, por terem disponibilizado esse material que tem trazido tanta transformação de vida, que para mim, hoje a gente falando aqui sobre paternidade, e eu falando da posição mais de filho do que de pai, mas tem um provérbio africano que diz que é necessário uma aldeia inteira para criar, para cuidar de uma criança, né? E eu quero fazer parte dessa aldeia, dentro da minha área de influência, dentro daqueles que estão perto de mim, sejam meus sobrinhos, sejam filhos dos meus primos, poder exercer a influência, mas bem direcionada com as ferramentas que eu tenho aprendido aqui no Cada Homem um Guerreiro. Agora, pastor, eu queria aproveitar esse momento para indicar aquele filme até que nós assistimos, que é A Forja, que nós conversamos com o Alex Kendrick, que ele veio aqui na Rádio Transmundial, ele que é o diretor do Quarto de Guerra, Desafiando Gigantes,
e tantos outros filmes, e ele é o diretor e o criador do filme A Forja, que nada mais é Do que o Cada Homem do que o Cada Homem um Guerreiro. Então, se você quiser entender um pouco do que é esse discipulado, e olha que nós fizemos primeiro, tá? Então, saímos da frente. Então, se você quiser entender um pouco do que é o discipulado Cada Homem um Guerreiro, assista o filme A Forja, The Forge, em inglês, um filme lindo que você vai entender como Deus transforma a vida do ser humano, como Deus transforma a vida do homem. Eu creio que você que acompanhou a gente até aqui percebeu que a gente só deu assim uma primeira de mão, né? Bem ralinha no assunto, né? Eu tenho escutado muitos testemunhos de grupos que se reúnem fazendo o livro 2, que cada lição, em vez de ser uma semana, leva 3, né? E o assunto vai realmente bem profundo e realmente Deus tem sido muito bom mesmo, dando essa ferramenta ao povo brasileiro, à igreja brasileira, para poder levar os homens a serem os homens que Deus sempre quis que eles fossem. Né? Muito obrigado a vocês que estavam ao redor dessa mesa com a gente nessa noite. Procure a gente, escreva a Rádio Transmundial, lá no site tem todas as informações no link Ministério de Homens, tem telefone, tem e-mail, tudo que precisar, e aqui na descrição do vídeo também vão ser colocados. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você e obrigado a vocês também. Eu quero terminar com uma frase de John Drescher, do livro As 7 Prioridades da Criança. O que eu posso fazer por meu filho? Ame a mãe dele. Essa é uma frase de impacto. Então, não só pelos filhos, ame a esposa, que os filhos serão beneficiados. Glória a Deus por isso. Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade.